O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus enquanto buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor." Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias,
que o instruiu no temor de Deus enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maaseia, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor." Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: "Ele tinha lepra." Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então, todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro.
Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéias sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor." Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, né, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus enquanto buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéias sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos,
lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, né, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus enquanto buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso.
Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, né, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então, todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéia, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo.
Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, né, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. E no vídeo anterior, capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Valeu! O capítulo 26 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Apenas essa é a história. Então, o relato é o seguinte. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu fortes torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelos oficiais Maacéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Por fim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que inclusive tem um livro na Bíblia, né, desse profeta, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. E assim, então, conclui o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, primeiro Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, e é o que eu estou atualmente. E também já consegui gravar Apocalipse. Beleza? No próximo vídeo, então, capítulo 27 do segundo livro das Crônicas, sobre o reinado de Jotão, rei de Judá.